Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Marques, sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora no nosso canal e hoje temos mais uma aula de desenho para iniciantes e vamos tratar aqui de sombras, utilizando lápis da série B, ok? Tá, então nós vamos começar hoje fazendo o tratamento ou com achuras, quando a gente faz traço a traço, tirando o lápis do papel, tá? Ou o contínuo, tá? Quando a gente faz aquele sombreamento, vai do clarinho, não tira o lápis do papel e vai até a parte mais escura. Então, nós vamos começar primeiro fazendo um sombreamento numa barrinha, tá? Então, vamos para o sombreamento. Aqui nós vamos traçar uma barrinha, tá? Representada por um retângulo, tá? E faremos como se fosse uma achura. Então, vamos lá. Eu começo com os traços mais distantes um do outro, tá? De preferência, tentar fazer esses traços bem próximo, a mesma distância entre eles, ok? E depois vocês vão como que juntando esses traços, tá? Quando vocês fazem este exercício, vocês percebem que o sombreamento, ele vai deixando a nossa barrinha nessa parte da direita mais escura do que o que estava do lado esquerdo, certo? Por quê? Já vou voltar aqui. Veja que eu tiro a mão, levanto a minha mão, né? E a parte mais escura está aqui no final. Eu até posso voltar para deixar um pouquinho mais acinzentado esse trecho. Também posso fazer isso, colocando mais uma linhazinha. Então, veja, aqui é como se eu tivesse um foco de luz. Eu bato a luz aqui, aqui fica bem claro, né? E depois vai escurecendo. Aí eu entro em tom médio para depois chegar na minha sombra total. Tá. Além desse tipo de sombreamento, que é com achuras, eu também posso fazer o sombreamento numa mesma barrinha. Eu pego uma barrinha retangular, desenho ela aqui. E agora eu posso fazer um sombreamento contínuo, aquele que eu não solto o lápis do papel. Bom, observem que minha mão está sempre distante da extremidade do lápis. É assim que vocês têm que trabalhar, porque isso dá mais flexibilidade, mais possibilidade de fazer um traço mais leve do que aqui. Aqui é muito mais difícil. O lápis fica mais leve se você tiver com a sua mão um pouco mais para dentro. Então vamos lá. Eu começo a fazer bem clarinho um zigue-zague, pode ser, né? Até que eu chegue num tom que começa a ficar um tom médio, sem tirar o lápis do lugar. Tá, gente? E aí eu começo a escurecer. Bom, o meu tem uma imperfeição aqui na parede, por isso que ele vai criando uma textura, tá? Vocês, se quiserem, pode começar fazendo tudo um tom mais médio e depois, do final para a esquerda, vocês começam a jogar o tom mais escuro. Ah, então agora vou criar uma sombra média aqui, por exemplo. Volto, esse aqui tá muito claro, vamos caprichar nesse mais escuro, nessa sombra aqui, ó, do meu objeto, tá? Então, se vocês olharem aqui o desenho, vocês conseguem observar que é um sombreamento
que ele vai crescendo. Aqui é bem claro, então são os tons claros. E aqui os tons escuros. E no meio, obviamente, tenho os tons de cinza médio. Por que cinza? Porque eu estou trabalhando com grafite preto. Mas eu poderia fazer a mesma experiência com lápis de cor, ok? Eu começo sempre nos tons claros e depois eu vou escurecendo. Se fosse trabalhar com tinta, a mesma coisa. É importante sempre trabalhar os tons claros para depois trabalhar os tons escuros, porque a gente pode ir sobrepondo as camadas. Então a gente faz tudo cinzinha, depois vai aumentando o tom do cinza até ficar bem escurinho, tá? Bom, não só nas barrinhas eu posso fazer esse tipo de sombreamento. Em qualquer figura eu posso fazer. Aqui estamos trabalhando com figura em 2 dimensões, né? Quando eu tenho a figura representada aqui sem aparecer, como se ela fosse uma figura chapada. É isso que eu quero dizer, tá? Para não entrar, me aprofundar mais no desenho. Então vamos lá. Eu posso fazer o sombreamento como eu fiz aqui na vertical, mas eu também posso trabalhar esse sombreamento na horizontal. Então eu venho colocando todos os tracinhos aqui e à medida que eu vou chegando mais perto da minha margem aqui de base, eu posso ir escurecendo. Então, ir retomando para que o tom médio fique um pouco mais fechadinho, ele está muito aberto. Então eu começo lá em cima com um tom claro e depois um tom médio, aqui é esse, né? E aqui começo um tom mais escuro. Então ele é progressivo, ele vai aumentando. E aqui embaixo ele vai estar bem escuro. Posso subir um pouquinho mais esse escuro. Olha o degradê que a gente fala, tá bom? Bom, poderia fazer isso num triângulo também. Então vamos lá. Numa figura geométrica, um triângulo, eu posso trabalhar imaginando que eu tenho uma fonte de luz aqui. Vamos colocar uma lampadinha aqui, ó. A luz está batendo aqui, né? Então esse lado vai estar mais claro. Então vamos lá tratar esse lado mais claro e vamos escurecendo à medida que a gente vai chegando neste ângulo aqui desse triângulo, tá? Então eu posso retornar com meu cinza. Olha que eu não estou tirando lápis, tá? E venho preenchendo os branquinhos que estão aqui para ficar bem bonito. Então, ainda não tá bem legal essa parte escura. Vamos escurecer um pouco mais aqui e vamos subir com esse cinza um pouco mais para cá até deixar um cinza mais médio ainda. Ou seja, eu tenho bastante luz aqui, depois vai ficando uma sombra mais clarinha, né? Vou escurecendo essa sombra até ficar bem escuro, tá bom? Bom, a mesma coisa disso aqui, eu posso trabalhar vários formatos de sombra. Vamos supor que eu esteja fazendo aqui, vamos pensar numa figura. Eu tô pensando numa, deixa eu ver, numa laranja. Então a laranja é mais ovalzinha assim, né? Então, só que eu estou pensando numa laranja que vai estar voando. Ela não está em cima de nenhuma base, de nenhuma mesa, porque senão eu vou criar uma sombra projetada. E a gente vai falar de sombra projetada só mais para frente. Agora a gente está tratando da sombra no próprio objeto. E vocês podem fazer esse exercício em casa. Qualquer objeto. Pega uma maçã, pega uma laranja, pega qualquer objeto que vocês tenham, que vocês consigam ver de onde vem a fonte de luz, onde ela bate, que ela fica bem clarinha, e na parte mais escura. Até uma folha mesmo, né? Tá? De uma plantinha. Vamos supor que isso aqui seja uma laranja. Então, eu vou reforçar um pouco o meu traço aqui
E daqui pra cá eu vou fazer esse traço um pouquinho mais escuro. Por quê? Porque aqui tá entrando, eu tô imaginando que eu tô com a minha lampadinha aqui, ó. Ó a minha lâmpada bem bonitinha aqui, ó. A minha lâmpada tá batendo aqui na minha laranja. Então, vocês nem estão vendo direito a minha laranja aí. Eu vou puxar um pouquinho a câmera para frente para deixar bem clarinho para vocês como é que tá ficando a minha laranja, como é que fica a minha laranjinha. Bom, então vamos lá. Como é um objeto circular, nós precisamos trabalhar as sombras no movimento dessa figura. Então, se ela é redondinha, vamos trabalhar com traços redondinhos. Podemos trabalhar com pontinhos, criando sombra e criando luz. Aonde tem a luz, eu vou pôr menos ponto, então vamos deixar bem clarinho. E depois, o resto da minha laranjinha, nós vamos encher de pontinhos. Então, podemos primeiro deixar essa área aqui bem clara, onde está batendo luz na minha laranjinha. E aqui eu posso trabalhar tons médios primeiro, então não tão escuro, tá? Coloquei esses pontinhos, vocês conseguem ver os pontinhos, né? Então vamos lá. Agora eu vou escurecer a parte, se a luz tá vindo daqui, essa parte aqui é mais escura. Então eu vou encher de pontinhos mais próximos. E aí vocês conseguem ver que a minha laranjinha aqui, ela tá criando uma sombra. Então, os pontinhos aqui são mais apertadinhos, mais próximos um do outro. E para lá, eles vão se soltando. Tá? Olha lá como vai ficando bonitinho. Tá, gente? Então, isso serve para qualquer objeto. Isso é um tipo de textura, né? Ou achura que a gente usa, né? Eu tô colocando pontinhos. Quanto mais próximos tiverem os pontinhos aqui, mais escurinho será essa parte, né? Então, olha o sombreamento, que bonitinho que ficou. Agora, eu vou afastar um pouquinho a câmera novamente, tá? E vou desenhar uma outra laranjinha com o sombreamento agora. Vamos tentar fazer uma laranjinha parecida com aquela. Então, eu tenho uma laranjinha aqui. Tá? Lembre de não usar a borracha, tá, gente? De preferência. A luz vai bater aqui, vamos supor que aqui tenha um negocinho onde fica o cabinho da minha laranja, né? Tá? Então, o lado de cá, ele é mais escurinho, né? Que é onde vai estar minha sombra. Então, eu já posso ir trabalhando um tom de cinza médio, que depois eu vou começar a escurecer. Então, ele vem no tom de cinza médio por aqui, criando um volume na minha laranjinha. Olha, a luz vai dando essa ideia. A luz tá batendo por aqui assim, então essa parte de cima aqui da minha laranjinha vai ser bem mais clara. Então, eu nem preciso colocar nenhum tipo de luz aí. Aí, você fala assim pra mim, ah, Eliane, mas a minha ficou tão riscadinha, que nem tá aqui, né? Ó, tá bem riscada. Não tem problema, porque agora vocês vão começar a trabalhar com cinza médio. Com cinza médio. Até chegar no tom mais escuro. Então, é só ir sombreando. Não levem a sombra tão lá pra cima. E vão escurecendo onde pega menos luz. Tom médio por aqui e cobrindo os branquinhos. Isso é um exercício motor delicioso de se fazer, porque é assim que a gente tem ideia de como fica um objeto desenhado com luz e sombra, tá, gente? Então, olha, aqui tá pegando, tá bem escura essa parte aqui. Olha só como já vai melhorando aqui a minha laranjinha. Então, vocês viram que eu comecei a tratar um tom médio nela toda e deixei essa parte de luz bem clara. Querem ver bem de pertinho? Vamos lá. Eu trago a câmera aqui e vocês veem o resultado disso, tá bom? Vamos fazer agora
uma cereja. Vamos fazer uma cereja aqui? Então, eu teria um cabinho da minha cereja. E aqui ela tem uma curvinha assim embaixo, né, ó. Vocês podem fazer o exercício em casa com qualquer fruta, tá? A fruta é muito bom, só que não se esqueçam que o movimento da sombra vai acompanhar toda a forma dessa fruta, ok? Então, eu tô aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais perto para ficar mais claro. Agora, importante é mostrar aqui a minha frutinha. Vamos supor que agora a lâmpada esteja acesa do lado de cá. Então, eu tenho uma lâmpada que está projetando uma luz aqui. Então, esse lado da minha frutinha vai ficar bem claro. O lado mais escuro vai ser esse lado. Então, nós podemos, nesse caso, começar a trabalhar com o tom médio na frutinha toda. Todo tom médio. Inclusive, vai dando uma corrigida na forma, se ela não ficou tão bonitinha. Aqui em cima pega um pouco de luz, então deixa clarinho, tá? E vai fazendo a curvinha. Estão acompanhando? Bom, então vamos lá. Criando sombra no meu objeto, tá? Na minha frutinha, quanto mais perto da luz ali, mais clarinhos serão os traços, né? Isso eu já falei para vocês. Aqui. Aqui atrás um pouquinho mais escurinho, né? Ali mais claro. E vamos trabalhando. Ah, mas ficou muito riscada. Não tem problema, gente, porque agora nós vamos, sem soltar o lápis do papel, nós vamos aumentando o tom da sombra mais escura e do cinza médio. Então, a gente faz isso, não vai de uma vez só, não precisa ter pressa, tá? Então, a gente estaria trabalhando desta forma e criando já o formato da minha frutinha aqui, ok? Vai aumentando o tom, aonde tá sombra. Normalmente ela tem uma curvinha aqui embaixo, né? Olha, ela já começa a ficar bem bonitinha. E aí, aqui, lembre-se que ela não tem uma sombra projetada, é uma sombra somente na fruta, somente no objeto. Então, até aqui assim, ok? E aqui, toda a parte clara. Toda a parte clara. Aqui ainda posso entrar com um pouquinho mais de tom de cinza. Fechar um pouquinho mais esse aqui. Bem pouquinho, tá, gente? Para ela não ficar muito escura. Então, vamos lá. Agora, imagine que se a luz está aqui e está batendo aqui, esse lado de baixo do meu cabinho é mais claro e o lado de cima mais escuro. Então, eu posso reforçar o meu traço aqui e criar um cinzinho aqui até chegar no branquinho, que é onde está batendo a luz. Tá certo? Eu posso ter isso? Esse efeito? Olha lá, vamos criar mais linha, uma linha aqui de sombra nessa minha frutinha, para deixar ela mais bonita ainda, tá? Então, tratamos no exercício de hoje de luz e sombra contínua, certo? Eu tô tão pertinho aqui, deixa eu virar assim um pouquinho. Pronto. E aí vocês já podem fazer esse exercício em casa, tá? Que vai ser bem legal. Peguem, façam um experimento.
põe uma vela, apaga todo o quarto, ou toda a cozinha, coloque do lado de uma fruta e comece a desenhar, ou uma embalagem, alguma coisa assim, criando um volume na peça. Isso é que é importante, tá bom? Eu agradeço a participação, nos vemos na próxima aula. Obrigada!